Números capítulo 33 e o versículo 27 diz: Partiram de Tahaate e acamparam-se em Terá. Agora nós chegamos à 24ª estação. Sabemos que essas estações que temos estudado ultimamente, todas elas estão em torno do Monte Seir. Quando você lê Deuteronômio capítulo 2, versículo 1, nós podemos ver todas essas estações que estão aqui em torno do Monte Seir. Os textos relativos a essa estação que vamos estudar agora, que é Terá, está em Números capítulo 18 e os versículos 25 a 32. Temos visto que de um modo muito especial, nessas estações aqui em torno do Monte Seir, o Senhor tem tratado especificamente no que diz respeito à liderança espiritual. E hoje, nessa estação, Terá, porque há algo que o Senhor deseja prosseguir, avançar na revelação da sua palavra no que diz respeito aos assuntos da liderança cristã. E quando você estuda essa palavra Terá, essa é uma palavra que precisamos estudar com certo cuidado, porque o significado dela no hebraico vem de uma raiz que significa porção. Espiritualmente falando, fala de algo dedicado ao Senhor, um tributo a Deus. É isso que esta palavra Terá, em sua raiz hebraica, significa. Havíamos estudado no contexto dessa estação de hoje sobre a origem do sacerdócio, a consagração dos sacerdotes, a responsabilidade do sacerdote, os direitos do sacerdócio. Temos estudado sobre tudo isso. E agora nós precisamos avançar mais um pouco. Então, vamos ler os textos relativos a essa estação. Números capítulo 18, versículos 25 a 32. Disse o Senhor a Moisés: Também falarás aos levitas, e lhes dirás: Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás: Quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante desses, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará os levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Meus amados, é interessante notarmos que no início do versículo 1, aqui do capítulo 18 do livro de Números, Deus fala a Arão o assunto relativo à responsabilidade do sacerdócio e os dízimos do sacerdócio. Nós vemos que isso aconteceu em Aradá. Depois do versículo 8, nós vemos também em Maquelote. E aí você percebe que Deus continua sempre a falar com Arão. E ainda no versículo 20, que é Tahaate, vemos mais um aspecto de uma revelação posterior acerca dos assuntos relativos à responsabilidade dos serviços sacerdotais, o lugar do dízimo e das ofertas ao Senhor. Então veja que desde o versículo 1 de Números 18, Deus está falando com Arão. Mas agora ele vai falar a Moisés. Porque aqui o Senhor vai tratar com algo que os levitas vão entregar a Arão. Algo da parte de Deus. Arão não poderia, em hipótese alguma, pedir algo para si, senão que viesse da parte
do Senhor Deus, aquilo que Deus havia dito a ele, isto é, que ele não teria nenhuma parte na terra, na herança da terra. Portanto, agora, Deus vai tratar com suprimento e provisão para Arão e para a sua casa. Vamos avançar um pouco. O Senhor exige que o dízimo dos dízimos seja entregue a Arão. Veja como que a Bíblia vai nos revelar isso. O dízimo que era entregue do povo para os levitas era tirado o dízimo dos dízimos e entregue a Arão. Aqui nós vemos um princípio espiritual. Esse princípio nos ensina que na casa de Deus, isto é, na igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, esse é o aspecto fundamental e essencial da revelação para nós. Então, na casa de Deus, na igreja, no corpo de Cristo, não devemos utilizar a palavra de Deus com interesse egoísta para nós mesmos. Este é o princípio fundamental que nós aprendemos aqui. Nunca devemos pretender nada, isto é, buscar na obra de Deus nosso próprio interesse. Não podemos usar do ministério aos santos, do encargo, do ministério, da vocação ministerial, como se tivéssemos o direito de usurpar qualquer coisa da igreja. Nossa motivação nunca deverá ser essa. Se pregamos a palavra de Deus, deve ser para que a vontade de Deus seja glorificada. Jamais podemos usar disso em benefício próprio. Da última vez que lemos a passagem de 1 Coríntios, onde Paulo faz uma exposição acerca dos direitos ministeriais. Meus irmãos, nós temos que ler esses textos. Você se lembra? 1 Coríntios capítulo 9. Ali Paulo trata dos direitos ministeriais. Nós não podemos achar que Paulo estivesse ali buscando algo para si mesmo, de modo algum. Veja o que ele escreveu na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, e os versículos 7 a 9. Olha o que ele diz. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Aí o versículo 8, despojei, olha o que no grego está assim, explorei, roubei. Aqui, nessa palavra no grego, é justamente isso. Despojei, explorei, roubei outras igrejas, usurpei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então veja que Paulo nunca buscou usar o ministério para interesse próprio. Então aqui você pode ver que Paulo não usou desse direito em benefício próprio. Embora fosse um direito que ele tinha, mesmo assim ele não usou. O cuidado de Paulo aqui foi para que eles cuidassem dos obreiros, mas que ele mesmo não foi pesado a eles em nada. Se você lê no versículo 15 do capítulo 9 de 1 Coríntios, quando ele, no contexto desse texto, isto é, do versículo 15, nós vamos ver o contexto onde ele fala dos direitos ministeriais, ele tratava desses direitos ministeriais, onde ele falou sobre comer, beber, ter uma esposa em suas viagens. Ele diz assim, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Meus amados irmãos e irmãs, que haja em nós esse mesmo sentimento, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, para que não sejamos tropeço para nenhuma pessoa na obra de Deus. Aqui vemos alguns pontos delicados no que concerne a questão do governo de Deus na sua obra, como, por exemplo, a autoridade delegada àqueles que o Senhor tem chamado no encargo do ministério, da liderança, a questão do sustento daqueles que ministram em tempo integral. Sabemos que, se não tratamos esses assuntos com cuidado e reverência, iremos trazer muitos danos à obra de Deus. O Espírito Santo está velando para que todos esses assuntos se façam com pureza e com um coração sincero. E assim que Deus nos guarde
e que ele tenha sua glória através do ministério, através do serviço, através do governo e da liderança espiritual. Vamos atentar para os versículos 25 e 26, aqui de Números 18. Está assim: disse o Senhor a Moisés: também falará aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Aqui temos um importante princípio espiritual sendo introduzido por Deus. Temos conhecimento que essas estações estão relacionadas com a liderança cristã. Nós sabemos que há sempre um perigo que nós corremos, o perigo de querer administrar as coisas sagradas da obra de Deus como se fossem uma instituição secular, como se fosse uma empresa. Não podemos adaptar um modus vivendi do tipo organizacional na obra de Deus. Não podemos secularizar a obra de Deus. Temos que entender que servimos a Deus, trabalhamos para o Senhor, e todo o serviço a Deus é espiritual e deve ser alinhado pela sua palavra. Temos que ter um espírito correto e puro no tocante às coisas espirituais. Essa jornada, ela trata especificamente do espírito correto em servir a Deus na sua obra. Esse é o tema dessa jornada, o espírito correto em servir a Deus na sua obra. Nos textos que temos lido em Números capítulo 18, versículos 25 a 32, vemos que aqueles a quem eram destinados os dízimos do povo, os levitas, o Senhor lhe diz que eles tinham que dar também o dízimo dos dízimos a Arão. Quando você vai para o livro de Malaquias, o Senhor nos fala acerca desse espírito correto, como devemos servi-lo. Aqui nesse livro profético, o Senhor denuncia o espírito incorreto. Deus denuncia aqueles que têm agido de má fé na sua obra. Embora pareça ser uma regra religiosa, a questão dos levitas tomar o dízimo do povo, isto é, receber o dízimo que o povo entregava voluntariamente ao Senhor, e dele tirar o dízimo dos dízimos, entregar para o sustento de Arão e sua casa, pode parecer para alguns uma prática puramente religiosa. Porque temos que conhecer o espírito da palavra, o que está por detrás disso, a maneira como o Senhor requer de nós, a maneira como Ele deseja que nós venhamos tratar os assuntos espirituais no que concerne a sua obra. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, que ao estudar essa jornada nós venhamos atentar para esses fatores práticos da nossa vida cristã, da administração cristã, do serviço a Deus, aquilo que diz respeito à sua obra, a maneira como nós temos tratado todos esses assuntos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para que venhamos agir com um coração sincero e puro diante de Deus, e que Ele nos guarde na sua palavra, que Ele nos abençoe, que a palavra dele venha encher o teu coração. Vamos continuar estudando a 24ª estação, que é Terá. Essa jornada trata do espírito correto em servir a Deus na sua obra. Nos textos que temos lido em Números capítulo 18, versículos 25 a 32, vemos que aqueles a quem eram destinado o dízimo do povo, o Senhor lhes diz que eles tinham que dar também o dízimo dos dízimos, pegar do dízimo que eles receberam do povo e entregar o dízimo dos dízimos a Arão. Esse é um princípio. Precisamos aqui da ajuda do Espírito Santo para que sejamos tocados pelo Espírito da palavra e assim venhamos aprender a lição espiritual, a aplicação espiritual daquilo que Deus deseja nos falar. No livro de Malaquias, o Senhor nos fala acerca desse espírito correto, como nós devemos servi-lo. Aqui nesse livro profético de Malaquias, você vai ver que o Senhor denuncia o espírito incorreto
Isto é, quando nós não servimos adequadamente. Quando você lê Malaquias, você vê muitas coisas onde o Senhor mostra a indisposição de alguns que não servem com o interesse de glorificar o Senhor na sua obra. Se você tem uma Bíblia perto de você, abra no capítulo 1 e o versículo 6 do livro de Malaquias. Aqui você vai ler assim: o filho honra o pai e o seu servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aqui você tem que ver algo muito especial. O que significa honrar o Senhor? Honrar o Senhor significa servi-lo com um coração generoso, servi-lo com um coração voluntário. Isto, dentro do contexto daquilo que nós estamos lendo aqui em Malaquias, é honrar o Senhor. Às vezes nós não temos consciência que com a nossa má atitude estamos menosprezando o Senhor. Olha o que o Senhor vai mostrar aqui, como podemos menosprezá-lo. Veja o versículo 2. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quero que você note aqui essa frase: nisto que pensais. Uma certa feita um irmão disse que nossos pensamentos no céu falam mais forte que nossas palavras na terra. Por que será? Porque eles revelam a natureza das nossas motivações, os intentos secretos que residem dentro de nós, aquilo que realmente nós somos, aquilo que realmente nós definimos. Veja que o Senhor diz: nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Era isso que estava no coração deles. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Precisamos servir ao Senhor livres da murmuração. Se você prossegue lendo esses versos aqui de Malaquias, seguindo até o 10, você verá que o Senhor está denunciando a maneira leviana como esses líderes tratavam o serviço ao Senhor. Não queriam servir com liberdade, não tinham disposição de se entregarem totalmente para o Senhor na sua obra. Tudo o que faziam e ofereciam ao Senhor eram movidos por um espírito relaxado e profano, um espírito ganancioso. É isso que o Senhor está denunciando aqui. Aqueles que querem fazer a obra de Deus, mas querem obter lucro. Essas pessoas queriam servir, mas era pelo dinheiro. Amados irmãos e irmãs, temos que saber de uma vez por todas que aquilo que não oferecemos de bom coração ao Senhor, Ele não aceita. Olhe o verso 13, que diz assim: e dizeis: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Amados, eu quero sugerir para vocês uma leitura numa versão alternativa. Você pode ler, por exemplo, na Bíblia, na linguagem de hoje. Esse texto está assim: vós dizeis: já estamos cansados de tudo isso. E riem de mim e me tratam com desprezo. E andam me oferecendo um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Tudo isso é muito sério. Precisamos pedir ao Senhor que pelo seu Espírito nos ajude a nunca ter um espírito de murmuração. Que Ele nos livre de estarmos servindo em sua obra com o Espírito conforme vemos descrito aqui nesses textos de Malaquias. Então vemos que nessa jornada o Senhor nos fala de porção, de contribuição. É isso que significa terá. Aqui o Senhor fala especificamente dos obreiros que recebem, mas que precisam aprender a dar.
Precisamos aprender a servir com um espírito voluntário. Hoje vemos que os obreiros estão sendo consumidos por um espírito marqueteiro. Hoje vemos que os obreiros estão sendo consumidos pelo espírito de ganância. Quantos estão se autopromovendo de maneira organizada e sistemática através de um comércio, seja lá na venda de livros, de CDs, com o único propósito de mercadejar a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quero que você note que o vocábulo que Paulo usa para mercadejando, no original grego é kapeleuo, que significa mascatear, comercializar, negociar. Aquilo que temos pregado tem sido algo que o Senhor tem confiado a nós, é algo que pertence a Ele, para a sua igreja, não é uma propriedade nossa. Eu creio que esse é um assunto muito melindroso e que precisa ser tratado com cuidado. Eu não quero aqui formalizar nenhuma acusação a ninguém, porque eu sei da sinceridade e da seriedade como muitos têm feito a obra do Senhor. Às vezes, com boas intenções, podemos ser agarrados em armadilhas pelo diabo. Creio que isso o Senhor deseja corrigir em nós. Precisamos ser cautelosos, cuidadosos, quando nós colocamos qualquer produto diante do povo de Deus com interesse comercial. Tem que haver cuidado. Esse lucro é para quem? Quem está querendo ganhar com isso? Irmãos, eu sei que a minha palavra aqui não vai ser a última, mas eu quero que vocês considerem isso diante do Senhor. Qual é o princípio espiritual que governa esses assuntos, governa essas coisas? Eu sei que sofismas muitos têm para poder tentar combater aquilo que a palavra de Deus diz. Esse comércio aberto que se faz em relação aos assuntos espirituais é algo que eu tenho absoluta certeza que fere o Senhor. Por outro lado, também vejo que a igreja precisa ter sensibilidade para sustentar aqueles que de tempo integral e com o peso da vocação sobre os seus ombros servem na obra do Senhor. Devemos servir com o propósito de honrar o Senhor e não de fazer a obra de Deus nosso negócio particular, onde mercadejamos aquilo que o Senhor nos confiou para servir os santos. Nós precisamos ser livrados da síndrome, da intoxicação, da marketing, da ambição. Há uma coisa muito perigosa que nos rodeia, e nos rodeia sempre. E fala especialmente para aqueles que, assim como eu, servem no santo encargo do ministério da palavra. Há uma síndrome intoxicante e espiritualmente perigosa dentro do contexto de eclesia que vivemos, especialmente em torno daqueles que julgam ter alcançado grande sucesso no ministério, que faz com que eles sejam levados pelo simples entusiasmo do sucesso e não percebem que estão caídos numa armadilha satânica e perigosa. Podemos notar que nesses últimos tempos, uma coisa fez com que a ênfase da ética ministerial desse uma guinada da fidelidade para a produtividade e o sucesso. Isso fez incendiar a fogueira da ambição. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, isso é algo bem comum no contexto da nossa cultura ocidental. Assim como eu não fico surpreendido pela ferocidade da guerra que teremos com a ambição, uma vez que a tendência à egolatria inoculou cada um de nós e muitas vezes não temos percebido como Satanás tem nos envolvido por tantas situações com o único propósito de nos tornar pessoas famosas, reconhecidas, aplaudidas, de nos levar à apoteose do ministério, enquanto a expressão da glória de Deus tem sido camuflada pelo nosso próprio nome. Que o Senhor nos guarde, que o seu Espírito Santo possa inquietar o nosso coração. Esse é um assunto que nós precisamos tratar com muita reverência e temor diante de Deus. Como seria alentador vermos os líderes cristãos em uma mesa redonda admitindo que lutam com esse problema da ambição que os sufocam, que muitas vezes tem sido
essa ambição, essa fogueira da ambição, a única motivação que os mantém no ministério. O desejo de sobrepujar outros, o desejo do aplauso, do reconhecimento, da aprovação. Amados irmãos e irmãs, todos nós sabemos que a ambição está presente no coração natural do homem. O que precisamos é encarar isso com honestidade. Com muita tristeza admito que isso tem atrasado o propósito de Deus em nossa geração. Quando Paulo escreveu Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, ele disse assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Meus amados, quero aqui analisar uma palavra nesse texto. É a palavra partidarismo. No grego, essa palavra é eritheia. Essa palavra significa um desejo de colocar-se acima dos outros. Um espírito partidário e faccioso. Antes do Novo Testamento, esta palavra era encontrada unicamente nos escritos de Aristóteles, onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. E aqui nós vemos Paulo exortando para que sejamos um em Cristo, não colocando-nos acima uns dos outros, porque isso nos liberta da ambição e do egoísmo. Tiago, no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Veja a seriedade de tudo isso. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude pelo seu Espírito Santo, para que não venhamos ser escravos da ambição, que sejamos libertos desse espírito ególatra que nos impede de servir com generosidade, esse espírito que nos impede de dar. Aqui nós vemos duas coisas: o amor da igreja e a fé dos obreiros. Toda igreja sem amor e obreiro sem fé não agrada a Deus. Essas foram as palavras ditas pelo irmão Otto Chemani. Deus não usa um obreiro que não tem fé, assim também uma igreja que não tem amor é inútil para Deus. E por causa disso nós temos visto muitos obreiros fugindo da direção de Deus para as suas vidas, se tornarem marqueteiros da fé, marqueteiros ministeriais. Hoje se vende de tudo. Hoje o nome do Senhor Jesus é apenas uma grife que as pessoas têm usado para o seu próprio sustento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: mas bem-aventurado é dar do que receber. E este é o princípio que nós vemos aqui nessa jornada, é o princípio evidente que nós temos que aprender nessa jornada. É sobre a generosidade dos obreiros. Nós, obreiros, devemos ser os primeiros a exercer a generosidade. Eu quero mostrar um exemplo para nós meditarmos, porque o Senhor requer de nós que sejamos exemplo de generosidade, de entrega para o próprio rebanho. Quando você estuda a terceira epístola que João escreveu, ali nós vamos ver uma lição muito importante. Sabemos que essa carta João endereça a Gaio. João está falando diretamente a um dos seus cooperadores. Um dos enfoques de João nessa carta era o caráter de hospitalidade de Gaio. Mas antes de você focar nessa carta, você precisa voltar para a segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, lá nos capítulos 8 e 9, quando Paulo preparava aquela oferta generosa das igrejas da Acaia, assim também como as igrejas da Macedônia, para os irmãos pobres de Jerusalém. E nós sabemos que nesse tempo ele teve a ajuda de 3 cooperadores: Tito, Lucas e Gaio. Esses 3 eram irmãos de confiança das igrejas, mensageiros das igrejas, os quais foram confiados a levar as ofertas aos irmãos pobres de Jerusalém. Então olhe que Gaio era um obreiro muito conhecido por sua generosidade naquela região. E agora, João escreve essa carta para ele. Ele diz assim nos versículos 1 e 2: o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado,
Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja, essa pronunciação de prosperidade indica o resultado de sua generosidade, que é o serviço aos santos. Aí no versículo 3, João diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. Quero que você perceba algo aqui. Note que essa verdade não era a ortodoxia doutrinal, embora pudesse estar incluída aqui, mas era a sua própria maneira de viver. Era a conduta de Gaio aqui que João declara como verdade. E apenas os versículos 4 e 5, para a gente terminar. Diz: não tendo maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Aqui está a verdade, para com os irmãos. E isto fazes, mesmo quando são estrangeiros. Veja, aqui João está enfocando a hospitalidade. A hospitalidade é uma característica na vida dos obreiros. Esse é o aspecto da verdade que João enfoca aqui na vida de Gaio. Então nós vemos esse exemplo de Gaio. Ele era um presbítero, ele era um pastor. E amados, aqui nós vemos um irmão que aprendeu a se dar. Nós que servimos da obra devemos ser os primeiros a dar, os primeiros a entregar, os primeiros a ofertar. Nós não temos que preocupar apenas em receber, porque isso é o Senhor que fará na nossa vida. Nós precisamos ser um modelo para os irmãos no tocante à hospitalidade, no tocante à fidelidade, no tocante à cooperação, no tocante ao serviço. É isso que nós temos que aprender nessa jornada. É isso que o Senhor está falando ao teu coração, é isso que Ele está ministrando a você. Que Ele te abençoe com a sua palavra. Nós vamos prosseguir estudando mais uma vez acerca desta 24ª estação da peregrinação do povo de Israel, que é Terá. Nesse assunto que temos estudado até aqui em relação ao cuidado que precisamos ter em relação ao nosso serviço a Deus. O cuidado que nós precisamos ter em relação à obra de Deus. Nós precisamos servir a Deus com um coração puro, com um coração sincero. Não podemos servi-lo em sua obra pensando em recompensa material. Não podemos estar com o nosso coração voltado unicamente para os nossos próprios interesses. Devemos sim permitir que o nosso coração esteja isento de qualquer busca, de qualquer promoção pessoal. Que Deus nos guarde. Que Deus, pelo seu infinito e grande amor, Ele venha nos guardar. Prosseguindo hoje, eu quero ler alguns textos que estão em Mateus capítulo 23 e os versículos 16 a 18, que diz assim: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Quero que você preste atenção nessas palavras. Quero que você note aqui a natureza dessas palavras que os fariseus proferiam, que o Senhor Jesus aqui está condenando. Eles diziam que se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Aí, portanto, o Senhor Jesus diz qual é maior, o que é mais importante,
A oferta ou o altar que santifica a oferta? Amados irmãos e irmãs, você precisa saber que para aqueles fariseus, a oferta era o ouro. E esses eram muito mais importantes do que o altar. O Senhor está dizendo que o altar é mais importante do que a oferta e do que o ouro. Porque o altar é que santifica a oferta. Espiritualmente falando, o que significa o altar? O altar significa consagração a Deus. O altar fala daquilo que é oferecido a Deus. Para Deus o que é mais importante é o coração e a consagração. Isso tem que tocar profundamente o nosso coração, as nossas vidas. Nós que temos o privilégio de servir a Deus no ministério, servir a Deus na sua obra, precisamos ficar impressionados com isso. Porque muitas vezes nós temos valorizado aquilo que Deus não valoriza. Muitas vezes nós temos valorizado a prata e o ouro, mas não temos valorizado um coração consagrado, um coração rendido. Muitas vezes nós temos dado muito mais valor a essas coisas do que servir a Deus com um coração puro. O que nós temos estudado nesta 24ª estação, especialmente nos textos relativos a essa estação, que se encontra lá em Números capítulo 18, os versículos 25 a 32, se você ler esses textos, você vai ver que os levitas, eles recebiam os dízimos do povo, e do dízimo eles retiravam o dízimo dos dízimos, e entregava para Arão. Este ato que Deus coloca aqui dentro dessa estação é algo muito, mas muito especial. Aqui nós temos uma experiência com a palavra de Deus, que nos conduz a um princípio muito importante daquilo que o Senhor deseja que nós venhamos viver como igreja. Se você vai para o Novo Testamento, você vai ver Paulo falar disso claramente. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esse texto é muito interessante, muito especial. Eu quero fazer uma análise desse texto. Quero tomar aqui algumas frases e palavras para que nós possamos compreendê-lo melhor. Quando Paulo diz assim, considerados merecedores, no original grego nós só temos uma palavra para essa frase, que é axioo. Essa palavra significa adequado, justo. Ele quer dizer que é justo de receber dobrados honorários que se afadigam na palavra do ensino. Aí depois ele pega a palavra dobrados aqui. Essa palavra é duplo, é isso mesmo, dobrado, é diplos no grego. Aí você vai mais uma palavra aqui nesse texto, que é honorários. No grego é time, que significa avaliação pelo qual o preço é fixado, valor pago ou recebido por uma pessoa. Aí Paulo fala dos que presidem. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que está à frente no sentido de proteger o rebanho, de supervisionar o rebanho, de cuidar do rebanho, de dar atenção ao rebanho. Mas ele fala dos que presidem bem. Olha essa palavra bem, porque no original ela é kalos. Fala de algo excelente, correto, de forma a não deixar espaço para reclamação. Fala de algo honroso. É isso que significa essa palavra bem, aquilo que é honroso, aquilo que é excelente, aquilo que é correto, aquilo que não dá espaço para reclamação. Aí depois ele diz, com especialidade. No grego temos apenas uma palavra para essa frase, que é malista. Aqui nós temos um plural neutro do superlativo do advérbio. Dentro da gramática grega, algo aparentemente primário. E esta palavra significa especialmente, principalmente, acima de tudo. É isso que ela significa. Depois você pega a palavra afadigam, que no grego é kopiao, que é labutar, carga, aflição, trabalhar com empenho exaustivo. Aqui não está falando de obreiros relaxados, descompromissados, superficiais, mas daqueles que cuidam do rebanho, daqueles que
ouvem o rebanho, dá atenção ao rebanho, protege o rebanho, supervisiona o trabalho dos outros com excelência. Aqui fala especialmente acima de tudo, gosto muito disso, quando ele diz acima de tudo, especialmente, principalmente, além de cuidar, além de supervisionar, além de proteger o rebanho, além de dar atenção ao rebanho, especialmente, note isso, principalmente, acima de tudo isso, que sejam obreiros, que se afadigam exaustivamente, que se empenhem com esmero ao ensino e à pregação da palavra. Paulo está nos dizendo nesse texto que os presbíteros, aqueles pastores, esta liderança espiritual, vocacionada por Deus, aqueles que fazem um bom trabalho na igreja do Senhor Jesus, merecem ser considerados dignos de duplicados honorários. Aqueles que se esforçam no ministério do ensino e na pregação da palavra. É isso que ele está falando. A primeira honra que esses obreiros do Senhor têm como pastores, como mestres, dentro de uma localidade, é a consideração e o respeito da congregação em face ao encargo do Senhor sobre eles. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e os versículos 12 e 13, Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Quero ler ainda Tito, capítulo 3, versículos 13 e 14, onde Paulo diz: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. O que ele quer dizer que é distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados é exercer ocupações honestas para suprir as suas necessidades. Aí ele prossegue, para não se tornarem frutíferos. Meus amados, esse é o espírito no qual Deus deseja que cooperamos e sirvamos na sua obra. É com este caráter, é com esta natureza, é com esta prudência, é com esta diligência. Eu não pretendo aqui analisar esse fato superficialmente, precisamos olhar para a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo um momento muito significativo na obra de Deus. Aqueles especialistas sérios e sóbrios que se gastaram e se gastam para poder estudar mais profundamente a palavra de Deus, eles concordam que nós estamos vivendo a última fase da obra de Deus. E quando você olha para a questão do ministério, você precisa tratar isso com muita sobriedade, com muita seriedade, cuidado e zelo. Eu quero fazer algumas considerações em torno da figura, da liderança, desses obreiros cristãos os quais o Senhor tem chamado, dentro do contexto, da realidade na qual nós vivemos. Hoje, nós temos que olhar para isso à luz da palavra de Deus. As mudanças pelas quais o mundo vem passando são profundas e rápidas. Inegavelmente, nós temos que admitir que essas mudanças têm afetado tanto a igreja como o ministério cristão. A igreja, nos nossos dias, tem se transformado, infelizmente, falo com muita tristeza, num negócio, numa empresa. E muitas vezes, a figura do pastor é a figura de um executivo que luta para manter-se no mercado. Esta é talvez uma das mudanças mais significativas e sérias que nós estamos vendo. Hoje nós vemos que a liderança cristã tem se posicionado como executivos eclesiásticos, circulando com agendas eletrônicas, auxiliares, assistentes, secretárias, para atender a um volume cada vez maior de reuniões, entrevistas, conferências, aconselhamentos e tantas coisas. Hoje, dentro do contexto eclesiástico que nós vivemos, ser ocupado tornou-se um símbolo de status e sucesso. Isso é comum no mundo secular. E hoje está se tornando algo muito natural dentro da realidade contextual da vida da igreja. Hoje você tem uma agenda repleta de compromissos, é sinal de competência, de capacidade, de aprovação. Para ser competente, você precisa estar com a agenda dos próximos meses
totalmente cheia de atividades e compromisso. Aí é onde as pessoas avaliam o grau de um profissional eclesiástico, de um profissional de púlpito. É aí que ele é avaliado como um homem de sucesso. Hoje você vê que, infelizmente, nessa busca por sucesso e status, muitos não têm tido mais tempo para construir relacionamentos verdadeiros, relacionamentos profundos. Muitas vezes nós temos nos afastado da simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Infelizmente, hoje nós temos vivido num processo de profissionalização do ministério, o qual vem deixando de ser uma vocação para se tornar uma profissão. Isso tem provocado uma diferença tremenda nos resultados. Nós temos vivido um momento de profunda crise espiritual e muitos não querem admitir isso. Nós temos que olhar para isso à luz da palavra de Deus e sermos ajudados pelo seu Espírito Santo. Precisamos e carecemos que o Espírito Santo mostre para nós o caminho. Porque nós não podemos ser escravos de uma situação tão cheia de perplexidades como a nossa e ficarmos apáticos a tudo isso. Olhe para essa estação, veja como em situações simples o Senhor mostra que Ele requer de nós pessoas que tenham um coração generoso, pessoas que saibam se dar, se doar, não pessoas que tenham usado do privilégio da vocação para ter vantagem, para sobrepujar. Essa tendência, essa inclinação, essa motivação em busca de resultados, objetivos concretos, tem deformado o verdadeiro sentido e significado do ministério cristão. Hoje você vê que muitos líderes estão frustrados porque os resultados que esperam nem sempre aparecem com rapidez e objetividade como eles gostariam. Amados irmãos e irmãs, precisamos ser ajudados pelo Senhor. Precisamos viver uma vida mais profunda em Cristo, uma vida mais profunda em Deus. Porque esse tipo de profissionalismo nos induz a avaliar o ministério por resultados mensuráveis. Mas nós somos chamados para poder levar as pessoas a Cristo, para poder conduzir as pessoas a um caminho vivo e novo, onde Cristo abriu com o seu sangue. Levar a igreja a funcionar como o corpo de Cristo, como um organismo vivo e não como uma organização. Há muitos perigos que nos cercam e nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Aqui, nessas jornadas em torno do Monte Seir, como nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1, o Senhor está tratando especialmente com a liderança. O Senhor está falando a nós. Precisamos ser prudentes, precisamos ser sérios, precisamos ser circunspectos com relação a tudo isso. Nós não acompanhamos o movimento do mercado para poder saber que tipo de mensagem que nós vamos pregar, que tipo de produto nós vamos vender para os nossos consumidores religiosos. Não é nada disso. Nosso ministério é diferente. Esse ministério está em sintonia com os céus. Esse ministério tem que ter um caráter puramente, estritamente bíblico, rigorosamente falando. Nós jamais poderemos estar comprometidos com a nossa sociedade. Nosso principal compromisso é com Deus. O nosso principal objetivo é agradar a Deus. A nossa sociedade caminha para o caos. O mundo jaz, ele está enterrado em Satanás. E é para este mundo que nós fomos enviados para poder proclamar a palavra de Deus, ensinar uma palavra viva, ajudar as pessoas a caminharem em direção à vontade de Deus, a conhecerem a tão grande salvação que é em Cristo Jesus. Nosso objetivo é conduzir as pessoas à eternidade com Deus, é conduzir as pessoas a uma vida séria com Deus, a conduzir as pessoas a arrependerem dos seus pecados, a arrependerem das práticas pecaminosas que as têm escravizado e conduzi-las a uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, esse é o nosso encargo. Como disse Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E temos que pregá-lo não profissionalmente, temos que pregá-lo não com a nossa capacidade intelectual, temos que pregá-lo na unção do Espírito Santo. Temos que pregar e atrair e levar as pessoas a Cristo e não fazê-las, torná-las nossos clientes, nossos consumidores, de modo algum. Nós não mercadejamos a palavra, nem devemos mercadejá-la.
Nós temos que pregar o evangelho com autoridade e poder, para que as pessoas sejam libertas dos seus pecados, para que elas sejam libertas de todas as garras de Satanás, porque Satanás tem dilacerado a família, Satanás tem dilacerado os jovens, Satanás tem feito coisas terríveis e perversas com a nossa sociedade e às vezes com os nossos irmãos, com as famílias cristãs. Olhe quantos divórcios, olhe como os nossos jovens têm se tornado mais e mais levianos e distantes de Deus. Precisamos reconduzi-los ao Senhor. Como pastores, esse é o nosso papel diante de Deus, não como profissão, mas como encargo, como vocação, porque Cristo que é o supremo pastor, e Ele que é o bom pastor, o grande pastor, e Ele que vai fluir da tua vida para alcançar essas pessoas, para reconduzi-las a Ele mesmo. Meu amado irmão e irmã, que Deus de uma forma poderosa fale ao teu coração, que Deus mostre para você o verdadeiro caminho, o verdadeiro significado que você deve viver como um servo diante dele, como aquele que ele chamou, como aquele que ele capacitou. Ele quer se expressar pela sua vida para alcançar muitos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus.